Indo para a nossa conversa, nosso próximo convidado, Renan Silva, gestor da Blumetrix, sempre aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Renan, tudo bom? Bom dia, Felipe. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Satisfação estar com você. Satisfação é toda nossa. Renan, quero começar falando contigo a respeito desses movimentos do mercado, né? Principalmente quando a gente olha a saída do investidor estrangeiro aqui do Brasil. Na última quinta-feira, saíram mais recursos estrangeiros por aqui, somando ao longo de 2024 cerca de 34 bilhões de reais. É um número bastante elevado, um número inclusive expressivo, perto do que entrou de recurso no ano passado, quando a gente viu uma entrada de investidores estrangeiros. Como que está sua percepção a respeito dessa fuga do capital aqui do Brasil? E, claro, os impactos que a gente tem sentido, os impactos nas companhias que a gente tem visto ao longo desses últimos meses por conta dessa retirada dos recursos. Sim, de fato, né, tivemos uma retirada do capital estrangeiro, inclusive atípica, né, porque geralmente no primeiro semestre dos anos, ao longo dos anos, quer dizer, você tem uma tendência ali de mais entradas, né, de recursos até do que retiradas, mas esse ano foi diferente. Temos que considerar, né, que hoje a economia norte-americana ela é mais atrativa, né, e que há um fluxo, uma inversão de fluxo do mundo inteiro, não só da América Latina, dos emergentes, se abrigando na economia norte-americana, que apresenta juros, né, taxa de juros atrativa, historicamente, e também resultado das empresas do setor privado ali também bastante robustos. Então, com o que a gente vê, né, tanto ali com retração na Europa, zona de guerra, aversão ao risco também, Brasil mesmo. Então, a gente vê que o fluxo está se aplicando na economia norte-americana. Agora, cabe frisar que os demais emergentes, excluindo China, na verdade, tiveram um movimento ao contrário. Tá? Então, me parece que há uma aversão mais acentuada com relação à economia brasileira. Isso é notório. Então, quando a gente olha ali os pares, né, em termos de fluxo de capital para a Bolsa de Valores, o Brasil realmente vamos dizer assim, deixou a desejar em muito, né? Agora, eu só posso atribuir isso, então, às desconfianças e aversão ao risco ali relacionado à política fiscal, né? Então, isso também é recorrente no Brasil. Então, quando você pesa esses eventos, né, políticos somado em segurança jurídica e tudo mais, quer dizer, o investidor também cansa, né, na medida que tem uma alternativa mais do que viável hoje. Então, apenas um respiro aí nos indicadores de inflação nos Estados Unidos, que vieram na sexta-feira, já você vê a Bolsa lá de fora já volta a subir e de fato tem essa questão da atratividade. Mas hoje o cenário é esse, mesmo com taxas de juros muito elevadas no Brasil e empresas na Bolsa de Valores muito descontadas, não é o suficiente para atrair esse capital no momento. Ô, Renan, inclusive tem também uma disputa, se a gente pode dizer assim, com a própria renda fixa, né? Esse cenário, né, um pouco menos atrativo, né, ou um pouco mais cauteloso por conta de fiscal, por conta de todo o cenário econômico e político aqui no Brasil, também tem elevado as taxas da renda fixa. Essa disputa, né, também acaba retirando os recursos da Bolsa. A gente viu até recentemente, né, IPCA+, chegando a 6,16%, 6,18% no 2029, que é uma taxa bastante elevada. Você vê que essa concorrência pode ficar ainda mais, né, acirrada, ainda mais, entre aspas, desleal para o nosso mercado de renda variável e seguir trazendo oportunidades na renda fixa, mas deixando, né, o mercado de renda variável um pouco mais congelado ali, um pouco mais de lado?
Sem dúvida, né? A nossa taxa mediana histórica é muito elevada, né? E a nossa taxa de juro real hoje está nos, né? Deve ser a taxa real mais alta do mundo, se não está entre as mais altas ali tranquilamente. Então não há motivação, né? Os agentes ficam totalmente desacreditados e emprestar dinheiro, né, financiar o governo é um bom negócio, né? Dado até o risco de crédito aqui internamente, né? Então você tem um ente ali que paga, né, uma taxa de juros real muito elevada e com risco de um dia ainda, né, se você colocar na compromissada. Então realmente, olhando sobre esse aspecto, é muito injusto. Então, o mercado conta e contava, né, realmente com o declínio aí, né, o corte o ciclo do corte da Selic chegou no período de mais otimismo, chegou a se projetar uma taxa terminal a 8,5. Hoje já se fala em 9,75. Então, esse foi um fator inibidor, com certeza, considerando esse aspecto. Então, nós não ficamos justamente com essa dicotomia, né? Quer dizer, você tem o mercado norte-americano realmente pujante, extremamente atrativo, e aqui você ainda tem a renda fixa com a taxa, né, free, né, taxa livre de risco muito elevada. Isso é um fator assim, que contribui para essa bolsa de lado aí caindo durante o semestre corrente. Ô, Renan, você citou, né, essa questão da redução da taxa de juros e, como você falou, já se esperava ali chegar num dígito, né, até um dígito um pouco mais para baixo dos 9%. Hoje já se tem dúvidas, né, se chega mesmo num dígito. Queria entender um pouco da sua visão, se a gente chega, né, efetivamente em um dígito na taxa de juros e mais especificamente nessa próxima reunião. Porque é uma reunião que não vai coincidir com a reunião dos Estados Unidos, a gente vai estar uma semana depois e ainda tem toda essa situação envolvendo a questão interna. Será que a gente vai ver mesmo, de fato, né, esse corte de 0,25 ao invés do 0,5 e vai ter uma divergência interna dentro do Comitê de Política Monetária? A gente não vai ter mais unanimidade na decisão do corte de juros? E como que isso também poderia, né, ser um fator ali para trazer mais especulações ou mais, talvez, risco, né, para o nosso cenário diante de um Banco Central talvez ali dividido? Bom, eu acredito que pesa, sim, a decisão do Federal Reserve, né, agora na quarta-feira, e a gente está bastante dependente desse movimento. E me parece hoje que é bem certo que não deverá termos corte de juros para agora, até porque as sinalizações que já foram colocadas, né, pelo Powell, em razão dos números, né, dos números que não geram, como ele mesmo diz, que não geram confiança suficiente, que indiquem ali o controle inflacionário já de uma forma segura. Então, por cautela, muito provável não vai ter esse corte de juros, e há desconfiança que talvez nem tenha corte de juros em 2024. Talvez hoje o mais importante é que o próximo movimento, não esse de agora, mas que o próximo movimento nos Estados Unidos é de corte de juros, porque também manter os juros muito elevados por muito tempo também tem seus efeitos colaterais. Mas há desconfiança, sim, de que esse corte pode ser adiado até para o ano que vem. E isso é que deixa muito stand-by, né, nosso fluxo, né, o fluxo para cá, e também acaba influenciando, sim, a decisão aqui do Copom, porque tem que se também torear ali, né, o spread, né, relacionado ao risco. Então, na medida que nós temos um risco, né, sabidamente soberano maior, bem mais elevado, somos capital especulativo, então também não adiantaria muito a gente fazer cortes mais agressivos. Por outro lado,
presidente do Banco Central, né, Roberto Campos, ele sinaliza incisivamente que as questões fiscais voltaram a pesar e incomodar, né, na medida que você tem ainda, né, maiores despesas do que arrecadação no ano de 2024. A gente é perceptível que o resultado de março veio melhor, né, agora, com mais arrecadação do que despesas, mas no cômputo geral, no acumulado, as despesas superam em muito, e também há questões que também denotam, né, um expansionismo por parte do governo, maiores gastos, e isso vem preocupando, e tudo indica que poderemos ter um corte menos intenso na ordem de 0,25. Oi, Renan, bom dia. Maurílio aqui. Renan, queria falar com você um pouquinho sobre o setor de varejo, que hoje de novo está movimentando bastante a bolsa aqui, um movimento interessante de Casas Bahia. A gente pode até falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso um pouco mais para frente, mas de fato, qual é a posição de vocês aí na Blumetrix, você como um gestor, em relação a esse setor tão volátil, né, com tanta movimentação como um todo? Vocês acreditam em oportunidades? Vocês acreditam em outras opções? E depois a gente pode detalhar um pouquinho mais esse anúncio de recuperação extrajudicial de Casas Bahia e esse movimento bem intenso aqui do papel neste momento, com uma aceleração perto de 20%. Bom dia, Maurílio. O setor de varejo no Brasil é sofrível, né? Por todas as questões que a gente já apontou. Inflação mediana extremamente elevada, carga tributária também elevado, sazonalidades fortes com relação ao emprego e renda, e também inflação, acho que eu já comentei, inflação e juros também extremamente elevados, custo de capital extremamente elevado. Também o varejo, nos últimos 10 anos, sofre fortemente também com as grandes plataformas abertas, né, globais, que entraram pesados nesse mercado, e nosso mercado não se adaptou a contento. Nós aqui acreditamos em oportunidades, sim, nesse setor, mas de forma comedida. Então, olhando sempre um pouco mais para a alta renda e também para os setores, para o setor mais, vamos dizer assim, os setores mais menos afetados, principalmente aqueles menos afetados no decorrer da Covid e pós-Covid, que é o setor de hipermercados, supermercados e atacadões ali, porque se a gente olhar a tabela, né, de venda no IBGE, fica muito claro que esse setor ele foi bem mais resiliente do que os demais. E também não podemos esquecer também do varejo que se relacionam com os fármacos também. Então, ali você tem uma atividade preservada e, ao contrário, até com vendas crescentes. Mas, no geral, a gente vê resultados preocupantes e bem ruins, né? Tivemos o evento da Loja Americana, que é mais uma prova da sensibilidade desse setor com relação ao nosso ambiente econômico, e Casas Bahia é a mesma coisa. E é o que eu falo, assim, não foi só lojas americanas que quebraram, na verdade. Quebrou a Arapuã, quebrou a Casas Pernambucanas lá atrás, quebrou, entendeu? Se a gente pegar aí no passado, quebrou a Mesbla. Se você pegar nos últimos 30 anos, todo mundo vem quebrando, né? Porque eu só posso atribuir isso a um ambiente de negócio completamente desfavorável, que, infelizmente, né, tem relação justamente com a má gestão das contas públicas, que dragam os recursos, né, para esse financiamento de dívida, e acaba não tendo uma geração de riqueza e poupança por parte das famílias que façam com que melhore a situação do varejo, ou seja, que transforme o varejo numa atividade mais sustentável. Ela é uma atividade realmente cíclica, que vai de voo, né, a gente sempre aguarda aquele voo de galinha para depois ter uma retração, e assim vai. Para transformar esse setor em algo mais resiliente e sustentável, precisaria realmente de um equacionamento de juros,
questões estruturais de longo prazo que passa por esses problemas aí de ambiente. Eu me pego, às vezes, pensando em como o gestor, como deve ser realmente, de fato, difícil uma indicação específica a respeito desse setor e um nível de acerto, digamos assim, dentro de uma margem boa, né, como a gente diria. Só que, só retomando um pontinho em relação a Casas Bahia, a gente vê esse anúncio aí da recuperação extrajudicial. E aí havia duas possibilidades do mercado enxergar esse movimento. Uma enxergando mais negativamente, com a possibilidade de transformar dívidas em ações da diluição do capital desses investidores. E outra forma de enxergar seria a que o mercado está enxergando agora, que também é uma possibilidade de entrada de recursos e de maior fôlego para a Casas Bahia. Essa explicação, quando a gente olha para esse aumento aí de 20%, nos papéis de Casas Bahia, é possível ainda que durante o dia haja alguma volatilidade, alguma mudança no pensamento do investidor em relação a isso? Ou, na sua opinião, esse movimento está bem definido agora na manhã e deve seguir à tarde? Olha, sempre que você tem um plano de recuperação que realmente encaixe, né, com as expectativas de mercado, você tem esse efeito. Agora, isso não muda algumas questões estruturais. O que a gente percebe é que a empresa ela ganha fôlego, mas ela vem com essa situação já há muitos anos. Tá? Até me arrisco a dizer que não é a primeira vez que acontece. Nos anos 90, ela já tinha passado por algumas reestruturações e renegociação também de dívida com emissão de dívidas, com securitização de recebíveis, e deu certo naquela época. Funcionou bem, ela está aí até hoje. Né? Então, tem um market share importante, uma empresa importante do segmento de varejo, tem potencial de recuperação, e é isso que os investidores, no momento, assistem. É claro que quando você começa uma renegociação, você tem pontos e contrapontos, então a volatilidade é normal, né? É mais do que normal a cada ponto de negociação, renegociação, e também é uma decisão crucial, né? Se você vai realmente diluir o capital, no sentido de chamada de novos sócios, é uma coisa positiva porque você não pressiona ainda mais a dívida financeira, né? Ao mesmo tempo, propõe-se também um alongamento de dívidas com um custo um pouco menor. A questão realmente é o grau de alavancagem que mantém a empresa ali com um grau de sensibilidade às oscilações de taxa de juros ainda muito alto. Tá? Mas é o suficiente para um bom fôlego e é uma empresa já descontada por causa dessas questões todas que já pontuamos. Né? Então, gera sim um ponto de atratividade, não só por parte dos investidores de longo prazo, também como os especuladores que enxergam ali uma janela de curto prazo. Então, mais que normal essa reação, e eu espero volatilidade sim, porque ainda não tem uma definição, tem que se conversar ainda, né, com os credores, acionistas e tudo mais, para ver o melhor caminho. Tá? Mas hoje, vamos dizer que é um dia positivo, na medida que vai se procurar uma recuperação da empresa, e isso é importante para o segmento como um todo. E ainda sobre esse setor, uma última pergunta da minha parte. A gente vê a relação, a questão dos IPOs fechados, né, desde 2021, mas esse ano já está marcado aí com um ano de muitas M&As, né, especialmente nesse setor. A gente lembra aí de Petz e Cobasi, a gente lembra da própria Arezzo e do Grupo Soma. Na sua visão, essas fusões, essas operações, o que vem motivando essas operações? Seriam o caso de empresas que estão buscando melhorar seus balanços? O próprio, em relação a Petz, o anúncio foi feito, né? O CEO da Petz falou na entrevista ali, na conferência com os investidores,
que não era o fato de juntar duas empresas com caixas ruins ou que estavam em dois momentos ruins. Era simplesmente uma união para justamente ter mais força para concorrer, especialmente com as plataformas e os produtos chineses como um todo. Na sua visão, isso também pode se refletir em outras empresas desse setor? É possível até outras M&As, outras fusões aí num prazo não muito distante? Olha, o que eu observei é que no período ali de Covid, né, e logo após, abriu uma janela de oportunidade muito grande. Algumas empresas procuraram capturar esse momento, né, essa grande vantagem. Principalmente aquelas empresas que estavam com um endividamento bem equilibrado. Tá? Salvo engano, por exemplo, a Arezzo, ela sempre com um balanço muito equilibrado, com a dívida muito equilibrada, então ela falou assim, tá, agora é hora de usar o caixa ou de fazer emissões e de buscar aumento do market share. Então, para mim, não só a Arezzo, como outras empresas seguiram esse mesmo movimento. Ou seja, né, aquelas empresas que têm estrutura de capital mais forte, nesse momento tem uma vantagem competitiva. Então, na verdade, como se projetava, né, à frente uma possível queda da taxa Selic, e isso está acontecendo. Agora, a gente tem uma janela de curto prazo importante. A gente observa que as vendas do varejo vieram muito acima do esperado. Então, você tem agora um emprego mais forte, a renda um pouco melhor, as pessoas... tivemos agora há pouco também a confiança do consumidor também veio acima do esperado. Então, indicando que o varejo pode ter uma janela, principalmente no curto prazo, bem interessante. E essas empresas vão capturar esse resultado numa base maior, tá? Mas eu enxergo que foi bastante astuto, né, por parte de algumas empresas ter feito isso no período da pandemia e logo após ali pós-pandemia, tá? Onde você tinha várias pechinchas e vantagens para fazer esses M&As. Então, pode acontecer agora essa continuidade do movimento? Eu acredito que sim, tá? Mas numa intensidade menor, mas também com uma atenção dos analistas bem maior, porque agora o cenário é um pouco diferente. Né, já se questiona, por exemplo, até que ponto vai a taxa Selic. Então, qual é o próximo movimento? Então, mas eu vejo que realmente, naquele período ali, foi muito vantajoso fazer essas fusões e aquisições, aumentando o market share e fazendo frente também às plataformas, como você colocou. Exatamente, Renan. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre aqui na BMC. Um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Renan Silva, gestor da Blumetrix, 11 horas.